O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, aqueles que estão aqui, e que o Senhor possa abrir o nosso coração, nosso entendimento, à palavra de Deus, neste final de manhã que nós estamos vivendo aqui. Hoje nós celebramos Santa Paulina. Santa Paulina é considerada a primeira santa brasileira, mesmo não tendo nascido, no Brasil. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela veio com poucos, na sua primeira infância para o Brasil. Aqui fundou uma congregação, as Irmãs do Coração Agonizante de Jesus. Ela fundou esta congregação e ela fez todo um trabalho de evangelização, de missão com os pobres, com aqueles que precisavam de ajuda, ex-escravos, todos aqueles necessitados naquele tempo. E quando nós vemos na sua vida, um dos critérios que ela é julgada, olhada como santa de forma especial, são virtudes heróicas, de humildade e de obediência. A humildade e a obediência, nós podemos dizer assim, mas alguém que, um religioso, uma religiosa, isso é próprio. Não. Isso é um aprendizado constante para todos nós. E, de repente, ter humildade e obediência quando tudo vai bem, pode ser relativamente mais fácil. O difícil é ter humildade e ter obediência quando as coisas não caminham bem. Nós vemos na história de Santa Paulina que ela, por causa de uma piora, de um quadro, da consequência do diabetes que ela tinha, ela chegou a perder um braço, ter que amputar um braço, a ficar cega, morreu cega. E aí a gente se pergunta, ela foi capaz de continuar humilde e obediente, e mais do que isso, de continuar acreditando mesmo nesse momento da vida? Ela foi capaz de continuar mantendo a sua fé mesmo nesse momento de tribulação? Pois esse é o aprendizado que a gente precisa ter em todas as questões de fé. A nossa fé não pode depender do que Deus nos dá, porque Ele já nos deu o suficiente. A nossa fé precisa se fortalecer por aquilo que nós queremos oferecer a Deus. A fé é um compromisso, é uma decisão, é um dom de Deus, mas que tem que ser alimentado e que se prova no momento mais difícil. Hoje, na palavra de Deus, nós vemos o cuidado e o carinho de Deus conosco. Ele continua acreditando em nós quando a gente não acredita mais, A primeira leitura do profeta Oséias, ele fala de um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos chama com laços de amor, que nos envolve com laços de amor. Olha que Deus compassivo, terno, Desde que Israel era criança, quer dizer, desde sempre, eu amei o meu povo. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Ensinei, tomei-o nos braços, mesmo assim não reconheceu que eu cuidava deles. Mas eu os atraía com laços de humildade e de amor. Como
quem leva uma criança no colo. Rebaixava-me para dar-lhes de comer. Nós falamos disso do próprio Jesus, que se fez homem, né? Assumiu. Aí o aprendizado de humildade de Santa Paulina vem do próprio Cristo, que se rebaixou, se fez homem, humilhou, assumiu a condição humana para nos salvar. Mas lá o profeta Oséias continua dizendo: meu coração comove-se no íntimo, arde de compaixão. Não dei largas à minha ira. Quer dizer, eu não agi com ira. Eu não sou Deus, eu não ajo como homem. Não me servirei do terror. Olha que interessante isso. Se coloque no lugar de um Deus que tudo pode, que quer que os seus filhos estejam com Ele, e que por mais que faça, seus filhos nem sempre se voltam. Eu fico pensando na minha atitude. Chega uma hora que a gente fala assim, cansei, não vou fazer mais nada, esse povo não aprende, nada tá bom, né? Mas Deus diz que Ele não age assim. Vou mandar um castigo para esse povo aprender, como às vezes a gente pensa. O profeta Oséias está dizendo que Deus não age assim. Ele não age como homem, Ele não se serve do terror. Ele sim nos dá sinais, direcionamento, e às vezes o sofrimento é permitido para que a gente entenda e tenha um aprendizado, mas não para nos fazer sofrer, jamais. Deus não se serve do terror para nos atrair. Diz a palavra que nos envolve com laços de amor, de humildade, como um pai segura a criança no colo. Olha o jeito que Deus trata a gente. Esse é o amor de Deus. E aí a gente vê que é com esse aprendizado, Deus também nos ensina. Ele não está dizendo que é para a gente ficar ali o tempo todo, como Ele, né? Ele se empenha mesmo que a pessoa se afaste, Ele está ali se empenhando. Mas existe um momento que o próprio Jesus ensina que Deus nos espera. Ele não nos obriga, Ele nos espera. E aí a gente vê esse ensino também no Evangelho de hoje. Se Deus nos trata assim, com tanto amor, com tanto cuidado, nós somos chamados na nossa missão, no nosso trabalho de evangelização, ou na nossa missão de estar no mundo. Quando eu falo evangelização, às vezes você não se identifica e diz assim, padre, mas eu não faço nada de evangelização. Pelo contrário, você se engana, você é batizado, você tem uma fé firme, então você já tem que ser natural. Ser evangelizador não é uma escolha, é o que está implícito a quem é batizado, a quem escolheu ser de Deus. E de repente você que não escolheu, fala, não sou nem batizado, então estou livre dessa. Mas Deus te deu a graça de ser o melhor que você pode ser. E se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde Ele vai te levar a abraçar a fé. E aí a palavra de Deus nos ensina como ser instrumentos da fé. Pela nossa atitude, pela palavra, e às vezes por obras de evangelização. Essas obras, quando diz aqui no Evangelho, quando Jesus envia os seus discípulos à missão, Ele fala uma coisa que é complicado entender. Olha, se a casa for um lugar de paz e acolher a paz que vocês levarem, beleza, minha paz vai estar lá. Se não for, a minha paz vai voltar para vós. Sacode a poeira dos pés e segue em frente. Parece estranho ouvir isso, né? De um Deus que nós ouvimos há pouco, que acolhe até aquele que se afasta dele. Mas aí é a liberdade que Deus nos dá. E inclusive é o aprendizado que Ele nos dá. Em alguns momentos você vai evangelizar e você precisa pensar que para falar o bem, para falar do Evangelho, para falar da verdade, para ajudar alguém a entender algo que você queira ensinar, você precisa entender, primeiro, a gente não é dono da verdade, mas quando a verdade é o Evangelho, aí sim, Jesus é a verdade, caminho, verdade e vida. Mas quando a gente fala, em alguns momentos a gente quer convencer o outro. Você não vai convencer o outro com as suas palavras. Quem convence é o Espírito Santo, a própria graça de Deus vai cuidando. Você pode dizer, você pode dar dicas, você pode ensinar. Quem convence é o Espírito Santo. Então não desanime de ser sinal da presença de Deus, mesmo quando isso não é reconhecido no primeiro momento, ou quando você não consegue aquele objetivo que você queria no primeiro momento. O próprio Jesus diz, olha, deixa, a paz volta para você. Na hora que quiser, vai acolher. Às vezes, até o próximo mais próximo, aquele irmão dentro de casa que você quer que seja mais de Deus, ele precisa simplesmente que você deixe de falar o tempo todo, mas comece a demonstrar o Deus que você crê. Porque as obras é que vão realmente provar que a sua fé tem razão de ser. Então ame mais, perdoe, demonstre gentileza, seja capaz de amar com os atos. Isso vai ser
a melhor evangelização, porque o instrumento maior do evangelho é a vida de alguém que evangeliza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.